Futebol é um jogo coletivo, né? E o Independente é um time mais harmônico, né? Um ano e pouco de trabalho do Ariel Holan, o técnico que montou uma equipe organizada, uma equipe competitiva e que cresceu na competição e fez uma campanha muito bacana. No jogo, por exemplo, contra o Atlético Tucumã, né, que foi vice-campeão da Copa Argentina no sábado, perdeu para o River Plate, disputou no ano passado, viveu aquela aventura lá do ônibus, com o atraso, aquela coisa toda. Eles estiveram a pique de ser eliminados. Né? O jogo estava 1-0 para o Independente, tinha que ganhar por 2 gols. Tiveram um pênalti contra. O pênalti foi convertido, aliás, um pênalti mal marcado contra o Independente. O árbitro, acho que com consciência pesada, mandou voltar. O Tucumã perdeu o pênalti. E eles tinham um homem a menos, o Independente. Aí, ao final do jogo, eles fazem ainda assim o segundo gol e se classificam. Acho que aquilo foi até um sinal de que, de fato, a competição seria do time argentino, né? Que foi uma vitória bem épica até. E foi um jogo muito emocionante. E eles avançaram até o final e foram melhores no conjunto da obra. Acho que isso é inegável, né? O Flamengo é um elenco de bons valores, mas muito distante de ser um time na acepção da palavra. Eu acho que desses jogadores que você citou, assim, o Viseu é um atacante limitado. Como todo centroavante, tem as suas boas jornadas e que vai marcar uns gols e vai se destacar. Todo centroavante brilha em algum momento, né? Mesmo que ele seja um cabeçudo, ele vai fazer gol em algum momento, vai brilhar, mas você tem que observar o conjunto ali. Ele é um jogador limitado, participa pouco do jogo, talvez por ser jovem possa evoluir. O Everton Ribeiro, acho que tem aí uma atenuante que é importante, que é o fato de ele estar há muito tempo jogando no futebol lá do chamado mundo árabe, estava nos Emirados Árabes Unidos, né? E chegou no meio da temporada, não fez pré-temporada, ou seja, ele fez uma ligação direta do campeonato que ele disputava, chegou ao Brasil, já foi logo jogar aqui o Campeonato Brasileiro, e isso evidentemente pesa, né? E entrou num time bagunçado. Se ele entra num time organizado, com uma função já mais ou menos definida, um técnico que tem um time sob controle. Na verdade, era um técnico recém-chegado, o Reinaldo Rueda. E ele pensa, bem, eu vou receber esse jogador, conheço e vou usar nessa função. Aí tem tudo para dar certo. Mas quando você pega um time que é todo quebrado, né, é muito difícil que ele possa... poucos jogadores conseguem carregar nas costas. Não é o caso do Everton Ribeiro. Mas acho que tem que se esperar o ano que vem para fazendo para a temporada, tendo as férias, começando com todo mundo e iniciando um trabalho, ele possa ter outro desempenho. O caso do Diego, que a gente destacou nesse tweet, hoje eu botei várias coisas do Diego, porque acho que é uma discussão que é necessária, porque é um jogador que está sendo convocado para a seleção brasileira, que tem grandes possibilidades de ir à Copa do Mundo, o que é inexplicável, e que teve uma virtude, ele fez até um bom número de gols na temporada. Mas foram vários momentos em que o Diego foi longe de ser um protagonista que as pessoas imaginam que ele possa ser no time do Flamengo. Talvez em outro clube ele seja. E o pensamento pequeno. As entrevistas do Diego são lastimáveis. Ontem, mais uma vez, ele trata tudo com uma naturalidade que não combina com o futebol, com o clube popular, com uma torcida que é sedenta por títulos. Não dá para tratar tudo como se fosse numa planilha, né? Já não chegam os dirigentes lá, o Zé Planilha, que só olha para a renda e preço de ingresso alto, essa coisa toda. O jogador de futebol tem que entender que o futebol envolve emoção, que perder 2 títulos em finais no intervalo de 2 meses e meio, que foi isso. A final da Copa do Brasil foi no final de setembro, 27 de setembro. Então foram pouco mais de 2 meses e meio, né, entre um jogo e outro. 2 meses e 17 dias, algo em torno disso, né? É muito duro para o torcedor. O torcedor sente isso. Ah, não, fizemos o melhor. Ah, não, vamos tirar das experiências. Essa conversa não cola. O jogador ele tem que se envolver. Eu sempre tenho lembrado, quando vejo esse tipo de entrevista, da nossa conversa aqui, eu, você e o Sombra, lá do Estádio 97, quando o Lucas Prato veio ao Bola da Vez. A maneira como ele falou da derrota, de como lidar com a derrota e como ele acha que o jogador deve se comportar quando as coisas vão mal. A preocupação com o torcedor, com o companheiro, com o clube, o respeito, né? E não que o Diego desrespeite, não é isso, mas a forma como lida com a derrota, com o fracasso, como minimiza, né? Eu acho que explica o que acontece em campo. O Calçado já apresentou aqui um Data ESPN, junto com o Renato Rodrigues, depois da Copa do Brasil, da final, que é esclarecedor. Até pus hoje também no Twitter, para quem não viu, é só procurar lá na timeline, tem um link, e mostra as tomadas erradas de decisão, o Diego retendo muito a bola, não acelerando o jogo quando é necessário, como ele às vezes atrapalha até certas jogadas que deveriam fluir melhor. Ontem, novamente, não foi muito diferente disso. E eu acho que tem que ter discussão. O jogador importante, o jogador que é caro, ele tem que ser mais discutido. Porque se ele é a estrela da companhia, se ele é o protagonista, nossa, todo mundo vai elogiar, né? É assim que funciona. Quando vai mal, ele tem que ser discutido e eventualmente criticado.
Eu acho que é o caso do Diego. Eu acho que quem está na berlinda nesse time do Flamengo agora é o Diego. Ah, mas sempre tem alguém? Tem, sempre tem alguém na berlinda. Pode ser o goleiro que falha, pode ser o zagueiro trapalhão que entrega a bola e faz um monte de pênaltis, pode ser o centroavante que perde 30 gols para fazer um. Sabe o que eu acho? Pode ser o craque, entre aspas, do time que não se apresenta como tal. Eu acho o time do Flamengo triste. Você não vê alegria. Claro que eu não vou fazer comparação com o Flamengo de Zico, mas você via o prazer dos caras jogarem bola, né? Era uma felicidade, o Andrade dando um Adílio, né? O Nunes e tal. Era um time pra cima. Hoje você olha pro Cuejar, mesmo pro Juan, com toda a sua classe, o time, né? do Brocador era mais alegre que mais alegre. O Diego, o Arão, é todo mundo bravo, todo mundo sério. Eu acho que se você joga futebol sem alegria, não dá certo. Tanto que teve a briga do Viseu com o Rodolfo, né? É ali foi um sinal de algo que já tínhamos abordado também da divisão do elenco. Alguns grupos, né? As chamadas panelas, né? Ali ficou bem escancarado. Depois as pessoas tentam tapar o sol com a peneira, mas não conseguem enganar de ninguém. Na verdade, assim, um ano foi um desastre para o Flamengo. Foi um ano péssimo. Mas o Flamengo não ganhava nada. Até hoje, trocando mensagem com um educado tuiteiro, ele falou, bom, mas o Flamengo não ganha nada, assim, grande quantidade de títulos há muito tempo. Eu falei, sim, o que faltava? Faltava uma redução da dívida, o que permite o aumento de faturamento, maior receita para você montar uma estrutura e contratar bons jogadores. Hoje existe isso tudo. Esse trabalho começou em 2013, final de 2012. Mas eu contesto os bons jogadores. Então, não sei se veja o bem, aí tem. quando você tem o dinheiro... O Flamengo pensou que estava contratando o melhor mas Diego... Veja bem, João, quando você tem o dinheiro e tem já a estrutura, e essas duas coisas o Flamengo tem, até o estádio para jogar no Rio com um bom gramado. É pequeno, mas tem um bom gramado e é no Rio de Janeiro. Não precisa viajar e tem um gramado excelente para poder praticar o futebol, onde o Flamengo vence até mais do que no Maracanã. O desempenho do Flamengo na ilha é melhor do que no Maracanã. Então você tem o cenário pronto. Agora, se você contrata mal, se você faz escolhas erradas, se você não consegue fazer o time virar um time de verdade, então é por quê? Porque a gestão do futebol é ruim. E as pessoas misturam. A gestão administrativa, não vou dizer que é perfeita, mas ela é muito boa. É inegável isso. O clube entrou nos eixos, mas a gestão do futebol ela é péssima. E por isso o ano é um fracasso. Ficar 18 pontos atrás do Corinthians no turno e fora da briga do título brasileiro é um fracasso. Terminar 16 pontos é um fracasso. Se classificar para a Libertadores com uma chuva de vagas, com um dos dois maiores orçamentos, em sexto lugar, graças a um pênalti bizarro que o William Correa fez no jogo do Vitória e Flamengo no final da partida, é ridículo. Ainda comemorar da maneira que comemoraram. A eliminação na fase de grupos da Libertadores, chegar a uma final de Copa do Brasil sem um goleiro confiável. Você tem tanto dinheiro para contratar, você não tem um goleiro confiável. Ninguém consegue perceber a necessidade, a carência do elenco. Isso é má gestão, é óbvio isso. Você pode terminar a temporada perdendo um título como o Flamengo perdeu ontem, mas jogando bem e você percebendo que o time está fazendo assim, ó. Ele está subindo. Você fala, pô, o time era uma porcaria até setembro. Olha só, esses últimos meses houve uma evolução, o time tem uma organização, o Rueda está conseguindo ajeitar, alguns jogadores são convincentes, perdeu, acontece e tal. Não foi isso. A gente não vê isso. O time do Flamengo não apresenta, ele não tem sinais, sintomas de não de tem cura. Mesmo, também acho. Está melhorando. Vai, depois das férias, se seguirem nessa caminhada, vai bombar. Não tem. Você tem que começar o ano tentando encontrar um rumo, um caminho. E eu falo muito da questão da gestão, porque eu acho que o futebol é um meio muito competitivo. E no meio competitivo, as pessoas têm que ter muita ambição. Não confunda, por favor, ambição com ganância, né? Ganância é ambição desmedida, é pisar no pescoço da mãe para conseguir chegar a um... Ambição é o quê? Eu quero vencer, eu quero ser bom, eu quero ser um dos melhores. Isso em qualquer situação na vida, né? O cara sem ambição é o quê? Vai ser um Zé Mané, o cara não tem ambição de nada, se contenta com pouco, tudo tá bom para ele vai ficar ali, paletozinho na cadeira, esperando chegar à aposentadoria. O cara que tem ambição, ele busca algo. Ele quer ser melhor, ele se esforça para isso. E aí, na hora que as coisas não vão bem, ele faz o quê? Ele fica inquieto, ele não se conforma, ele encontra o erro para poder consertá-lo e vai atrás. O esporte está repleto de histórias assim. E repleto, do futebol em qualquer outra modalidade. O Flamengo, na gestão do futebol desse ano, é o Flamengo sem ambição. É o Flamengo do paletó na cadeira. É o Flamengo acomodado. Mas eu não vi isso dentro de campo. Então quando... Não. Você vê o Diego tentando... Mas eu estou indo um pouco além. Eu quero dizer o seguinte. Para mim, o momento-chave é a eliminação para o São Lourenço. São 3 derrotas na fase de grupos fora de casa. E a eliminação acontece no último segundo do jogo. O time ficou classificado o tempo todo. E no último segundo ele se viu eliminado. Né? Por quê? Fatalidade? Não. Porque perdeu os jogos e nesses jogos... como diz o meu colega lá, o André Rocha, lá do UOL, os elos fracos do time já se apresentavam. Jogadores com os quais você não pode contar em momentos decisivos.
em alto nível. Quando você sobe o sarrafo. Concordo. E você quer ir mais longe, você fala, esse aqui... É que nem time que está na segunda divisão. O grande, quando vai para a segunda divisão, o grande monta um time de segunda divisão, meio primeira. O Inter agora. Alguns jogadores úteis na segunda divisão não servem para o Inter na primeira divisão. Pode servir para a Chapecoense. Para o Inter não vão servir, porque é outra história. É um time muito grande. Então aquele cara não segura o rojão. Alguns sim, outros não. Você tem que saber detectar. A Libertadores mostrou isso. Não vou nem repetir os nomes dos jogadores, porque são... Então, mas você não acha que aquilo ali... E ali o que o Flamengo fez... É uma cicatriz para o resto do ano? Mas o que o Flamengo fez ali, João, por intermédio do seu vice-presidente de futebol e presidente do clube, e isso passa para todos os outros. Não, o trabalho continua, nada muda. Ou seja, você vê que está errado, está na cara que tem erros aí graves e você não tenta consertar. Aí você continua errando. O Flamengo foi eliminado da Libertadores numa quarta-feira à noite. No sábado anterior, ele jogou a primeira partida do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada. No seguinte, jogou a segunda. Empatou primeiro com o Atlético Mineiro, no Rio de Janeiro. Depois, venceu o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada. Ou seja, o Flamengo foi eliminado após a primeira rodada do campeonato. Faltavam 37 rodadas e venceu o jogo subsequente. Então, o time tinha todo o tempo para lamber as feridas, consertar os erros, detectar as carências do elenco, contratar eventualmente alguém, como contrataram, dispensar alguns jogadores que não servem. Aí você tem que ser profissional e duro. Não, isso aqui não serve. Isso aqui vai para tal clube, isso aqui vai emprestar, isso aqui vão negociar. Mas não, mantiveram tudo igual, por conta da cabeça do presidente e vice-presidente que entende de futebol tanto quanto eu entendo de física quântica. Não sabe nada. E o Flamengo seguiu naquele rumo. Não, tudo vai dar certo. E foi dando errado. No Brasileiro, um fracasso atrás do outro. Né? Aí o técnico é demitido depois de ficar 18 pontos atrás. Aliás, Juan brilhou muito. Zé Ricardo não escalava. Paquetá, você elogiou. Zé Ricardo não escalava, jogava o Matheus Sávio, né? E por aí vai. Entre outros nomes, jogadores aí, o próprio Coelá, que você até criticou agora, mas eu até acho que ele fez uma boa temporada, embora ontem tenha sido meio vilão, porque ele se envolveu na jogada do pênalti. Mas o time melhorou quando ele entrou em vários momentos. Então, essa mentalidade, essa acomodação, essa aceitação da derrota e essa fé de que tudo vai acontecer normalmente porque alguém planejou, isso aí derruba qualquer um. Você tem o exemplo do Corinthians eliminado pateticamente pelo Tolima, deveria ter inspirado o Flamengo. O Ronaldo fez seu último jogo profissional eliminado pelo Tolima. Ronaldo, fenômeno. Roberto Carlos né? Roberto Carlos foi embora, Ronaldo parou de jogar, os caras sentaram e falaram, tem que fazer, muda isso, muda aquilo. Meses depois, vários meses depois, aliás, mas meses depois, menos de um ano depois, temporada. O Corinthians foi campeão brasileiro, em 2011. E no ano seguinte ele voltou à Libertadores e ganhou a Libertadores.